Jesus e a tradição dos anciãos, os mais velhos, o que contamina o homem. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus. Fariseus e saduceus, eles desprezam um plano espiritual. Morreu já era, espíritos não existem, vida após a morte não existe, reencarnação não existe. Eles vivem pro Antigo Testamento, o judaísmo. Eles desprezam tudo que envolve o plano espiritual. Se nada existe, não existe ninguém no plano espiritual, no reino de Deus. É nesse sentido. E escribas, aqueles que ensinam o judaísmo, a história do povo judeu, o Antigo Testamento, e perguntaram: por que transgredem os teus discípulos, alunos, a tradição dos anciãos, os mais velhos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus, que morreu já era, espíritos não existe, reencarnação não existe, vida após a morte não existe, não tem ninguém no reino de Deus. É nesse sentido, por causa da vossa tradição, o judaísmo. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, que é o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, que eles desprezam o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus. Morreu já era, espíritos não existe, reencarnação não existe, não existe ninguém no plano espiritual, no reino de Deus. É nesse sentido. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição, o judaísmo, o Antigo Testamento, a história do povo judeu, a história de Israel. Eles ficam lá e desprezam os outros ensinamentos. É nesse sentido. Hipócritas, bem profetizou Isaías: profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. A vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios. Eles só usam o nome de Jesus para expulsar os demônios, depois eles voltam para a história do povo judeu, para a história de Israel, o Antigo Testamento, e desprezam o Novo Testamento, a história de Jesus, os ensinamentos dele. Mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Morreu já era, espíritos não existe, reencarnação não existe, não tem ninguém no plano espiritual no reino de Deus. É nesse sentido. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos, alunos, disseram: sabes que os fariseus, eles desprezam tudo que envolve o plano espiritual. Ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Eles escutaram o Novo Testamento, o Espiritismo, e desprezaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai os são cegos, guias de cegos, porque eles vão naqueles locais, oram, então sempre na merda. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Eles estão sempre na merda. Então ele disse: Pedro,
explica-nos a parábola narrativa. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda que existe o plano espiritual? Espíritos? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro. Mas o que sai da boca vem do coração. Morreu já era, espíritos não existe, o reino de Deus também não existe. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, insultos. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Esse é o Evangelho.